Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Fatos em Foco, informação e entretenimento para toda a família. Confira os destaques da semana. Nova plataforma de inteligência artificial chega este ano como um novo desafio para educadores. Cientistas identificam microplásticos na placenta e em recém-nascidos. Imagens raras e inéditas da primeira filmagem do Titanic após o naufrágio são divulgadas por Instituto Oceanográfico Americano. Uma nova plataforma de inteligência artificial tem deixado muita gente em dúvida sobre a segurança e veracidade das informações coletadas. O ChatGPT chegou em 2023 como um novo desafio para os educadores. Acompanhe. São necessários poucos segundos para que a plataforma ChatGPT escreva um artigo sobre aquecimento global. Os robôs do sistema criam conteúdos, escrevem redações, resolvem problemas de matemática e são capazes, inclusive, de manter um diálogo e aprender com o usuário. Ele é um modelo de linguagem que consegue entender aquilo que nós estamos escrevendo, entender as nossas intenções, o que nós queremos com aquele texto. E assim ele também consegue dar uma resposta adequada. E todo o lance legal dele é que ele gera texto em tempo real e texto original. Ele não está copiando de nenhum lugar. E assim, ele consegue criar textos de qualquer natureza para você. O ChatGPT foi criado por uma organização sem fins lucrativos localizada em São Francisco, que desenvolve pesquisas na área de inteligência artificial e faz isso para que as informações, dados e funcionamento sejam feitos de forma segura e responsável. A empresa foi fundada em 2015 por um grupo de empresários e tem como cofundador o bilionário Elon Musk. E o projeto tem tido sucesso. Em uma semana, mais de 5 milhões de downloads foram feitos. Além disso, a Microsoft vai investir 10 milhões de dólares no aperfeiçoamento da plataforma. O chatbot autônomo já conta com 40 bilhões de palavras em seus registros. Essas palavras foram obtidas através de notícias, textos e artigos disponíveis na internet. A ferramenta é valiosa para empresas e organizações de diversos tipos e vai se tornar muito mais poderosa. Por ser uma inteligência artificial, ela vai mudar e se adaptar constantemente. Ela vai evoluir com certeza para trazer um resultado que seja um pouco mais próximo ali do 100% de taxa de acerto. No entanto, dá para se dizer que esse não é o intuito dessa ferramenta ainda. Mas, como toda tecnologia, o ChatGPT também tem limitações. São elas poder gerar informações incorretas, poder produzir instruções prejudiciais e conteúdos tendenciosos e tem um conhecimento limitado do mundo e eventos após 2021. E a popularização da inteligência artificial já chegou para alguns estudantes dos Estados Unidos, que usaram a plataforma para a produção de seus trabalhos escolares. Os textos tinham um padrão de palavras difíceis, o que fez com que os professores desconfiassem da forma com que eles haviam sido produzidos, causando preocupação por facilitar algo que os jovens deveriam estar praticando na escola. Na escola, quando a gente ensina os gêneros textuais, né, pode ser notícia de jornal, pode ser reportagem, pode ser crônica. A ideia é que o aluno aprenda a estrutura do gênero, ou seja, como ele começa, como ele está no meio, quando ele termina, né? Depois nós vamos para os gêneros mais argumentativos, que tem a ver com as redações de vestibular, então é a criação de argumentos, uso de repertório. E isso acaba um pouco batendo com a própria ideia do GPT. O GPT ele não consegue verificar aquilo que está acontecendo hoje. Então, ele não vai colocar dados atuais, ele não vai colocar uma ligação entre um pensamento crítico e uma avaliação desse pensamento crítico. Mas quantas dessas informações são verdadeiras?
Qual a credibilidade delas e quem garante que não são plagiadas? Eu acredito que as chances de plágio direto, elas sejam remotas, porque esse chat GPT, ele tem a capacidade de reescrever o texto. O problema é que ele vai sempre escrever o mesmo texto. E nos textos, por exemplo, de vestibular, é comum nós usarmos alguns argumentos, né? Argumentos com fatos. Então, vou falar sobre a guerra na Ucrânia. O ChatGPT, ele vai dar possibilidades que, linguisticamente falando, né, no sistema linguístico, são até possíveis, só que na realidade não é. O professor atento, ele vai olhar para a redação e falar assim, mas espera aí, ele está falando aqui que a guerra ela pode ser resolvida com um acordo entre as partes, que esse aluno ele está vendo que jornal. A plataforma gratuita ainda está em fase de testes. Os especialistas ressaltam que outros meios similares vão surgir e causar uma revolução na maneira de fazer as coisas, como foi quando surgiram os celulares, computadores e inclusive os sites de busca. Uma pesquisa realizada por uma plataforma digital de empregos mostra que 60% dos brasileiros querem mudar de emprego este ano. A demanda por salários mais altos é o maior motivador para a busca de novas oportunidades. 2023 ainda está no começo e, com ele, as esperanças dos brasileiros se renovam em busca de novas oportunidades de emprego. Pelo menos é o que revela um levantamento elaborado pelo LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo, presente em 200 países, com mais de 900 milhões de usuários, 163 milhões deles daqui do Brasil. Mais da metade dos entrevistados disseram que pensam em mudar de emprego neste ano. 77% dos profissionais estão confiantes em encontrar novas posições. Pelo menos 20% deles já iniciaram uma busca ativa por novas oportunidades. Segundo a pesquisa, o que justifica essa intenção é a incerteza econômica, somada ao movimento de carreira liderado pela geração Z, que começa a buscar no mercado salários e benefícios mais atrativos. Fomos às ruas para saber se realmente o brasileiro está querendo transformar sua vida profissional em 2023. Quero mudar de emprego, de função. Acho que o mercado de trabalho está bem escasso, as oportunidades são mínimas. Mas essa mudança no comportamento da força de trabalho brasileira ocorre em um momento de retração das contratações no país. Em dezembro de 2022, houve uma queda de 23,6% na oferta de vagas formais em relação ao mesmo período do ano passado. Mas mesmo assim, de acordo com a pesquisa do LinkedIn, 82% dos profissionais entre 25 e 34 anos acreditam que vão conseguir uma nova função ainda neste ano. Já entre os profissionais com mais de 35 anos, esse percentual é de 67%. Fernando Holanda Barbosa Filho, economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, fala do atual cenário do mercado de trabalho no Brasil e das projeções para esse ano. O mercado de trabalho esse ano ele vai ter um desempenho inferior ao que ele teve nos últimos 2 anos. Por conta da pandemia, de 2021 e 2020, o crescimento das oportunidades de trabalho, do número de empregados e a queda na taxa de desemprego foi bastante considerável. O estudo também mostrou que a demanda por salários mais altos é o maior motivador para essa movimentação. Entre as outras razões para a mudança de emprego estão a busca por melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, a confiança dos trabalhadores em suas habilidades, a falta de oportunidade de crescimento na empresa atual, o desejo por trabalhar parcial ou totalmente remoto, ou ainda trabalhar por conta própria. Está numa rede social como o LinkedIn. A maioria das empresas estão ali dentro. Ali você tem praticamente muitos líderes, você tem muitas equipes, enfim, pessoas que estão ali transitando. Então, é importante que esse profissional esteja lá, que mantenha o seu perfil atualizado dentro dessa rede, que faça contatos, que mostre para a rede que ele está ativo, que ele está em busca de trabalho, porque
normalmente, quando a gente fala de área profissional, a tendência é que a questão salarial ela venha de antemão. Ele aí fazer alguma formação, fazer algum curso, já direcionando para essa nova área que ele quer atuar. Então, mãos à obra. Planeje, se qualifique-se e tenha muita dedicação para alcançar seu objetivo profissional. Boa sorte! Após as notícias da queda no número de mortes por Covid-19, o uso de máscaras tem sido cada vez mais negado pela população. A OMS também já verbalizou que o uso do item teria que ser feito só por pessoas que foram recentemente expostas ao vírus. Por outro lado, a Anvisa e o Ministério da Saúde reafirmaram que o uso das máscaras continuam vigentes no país. Usar ou não usar, seja no transporte público, na rua ou em estabelecimentos fechados, o EPI ainda segue sendo um debate entre a população e as autoridades. Mesmo após quase 3 anos do início da pandemia, a utilização do item de segurança contra o vírus deixa dúvida nas pessoas. Para a OMS, o uso deve ser feito caso a pessoa tenha recentemente sido exposta ao coronavírus. Para casos confirmados ou suspeitos da doença, pessoas com risco alto para quadros graves de Covid em ambientes superlotados. Mas no Brasil, as orientações são um pouco diferentes. A Anvisa afirmou que ainda institui o uso de máscara como uma proteção individual e coletiva para entender a atual forma de circulação do vírus, para aí sim tomar alguma decisão sobre o caso. Seguindo na mesma lógica, o Ministério da Saúde também reafirmou que a recomendação do uso de máscara no país continuará vigente, mesmo diante do ofício e das recentes alterações feitas pela Organização Mundial da Saúde. Isso significa que as recomendações instituídas pela pasta no dia 27 de outubro de 2022 continuam valendo. Dessa forma, as orientações são em 2 âmbitos. O primeiro é no individual, onde o uso deve ser feito caso a pessoa esteja com sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Pessoas que tenham tido contato próximo com caso ou suspeito confirmado pela doença. Já no coletivo, os principais pontos são as utilizações em locais fechados e mal ventilados, locais de serviço de saúde e transporte público. O importante é ressaltar que mesmo após um longo tempo e o registro de casos tenha caído, todo cuidado é pouco. Isso porque o vírus segue na sociedade e prevenir a infecção é o principal passo para extinguir de vez o medo causado pelo coronavírus. Um recente estudo brasileiro apontou que fazer musculação 2 ou 3 vezes por semana é uma boa estratégia para diminuir a pressão arterial. Médicos e especialistas do mundo todo já tinham conhecimento de que o treinamento de força era uma opção terapêutica, mas até o momento não se sabia ao certo qual seria o método e a constância mais eficiente. O estudo analisou o efeito dos treinamentos em 253 pessoas com média de idade de 59 anos durante 8 semanas. A primeira descoberta foi notar que os resultados efetivos eram observados por volta da 20ª sessão de treinamentos, e os efeitos positivos na pressão arterial duravam até 14 semanas, mesmo depois que os exercícios eram interrompidos. A descoberta também sugere outra alternativa de tratamento contra a pressão alta, pois durante muito tempo apenas o treinamento aeróbico era indicado para tratar hipertensão. Alguns estudos anteriores já tinham dado indícios de que a musculação causava efeitos positivos, mas sem citar adicionais importantes, como intensidade da carga, volume e frequência semanal. O efeito mais vantajoso foi observado em treinos com intensidade de carga moderada a vigorosa, acima de 60% da carga usada para uma repetição máxima, a mais intensa suportada pelo indivíduo. Ou seja, se a máxima carga com qual consegue fazer uma repetição é de 10 kg,
a carga mais vantajosa de treino estava 6 quilos acima. Os próximos estudos devem mostrar o que tem na musculação que causa essa diminuição da pressão arterial em decorrência do treinamento de força. O que se sabe é que durante a atividade física há o aumento de frequência cardíaca, aumento do diâmetro e dos vasos sanguíneos. E olha só, cientistas descobriram a presença de plástico em placentas. Isso significa que diversos bebês já nascem em contato com o plástico. Ainda não se sabe como isso pode prejudicar a saúde dos recém-nascidos. O plástico é considerado uma das invenções de mais impacto sobre a humanidade. Apesar de todos os seus benefícios para a indústria na produção de produtos para o nosso cotidiano, a utilização cada vez maior desse item virou um problema, principalmente pelo fato da longevidade do material no ambiente. Tanto a degradação ambiental quanto o uso cotidiano do plástico produzem microplásticos, minúsculas partículas de tamanho inferior a 1 milímetro já presentes por todo o planeta, no ar, nas águas, nas plantas, nos animais e nos alimentos. Nos últimos anos, micro e nanopartículas plásticas foram detectadas em órgãos, fezes e sangues humanos. Fato que ligou o sinal de alerta para médicos e cientistas que identificaram esses resíduos em placentas, medindo de 5 a 10 micrômetros. Os fragmentos eram pigmentados e alguns foram identificados como polipropileno, um tipo de plástico muito utilizado em embalagens. As partículas restantes podem ter origem em tintas, cosméticos e produtos de higiene pessoal. De acordo com algumas análises, os microplásticos de menor tamanho podem entrar em nosso corpo por meio da ingestão e até mesmo da inalação, e na sequência viajam pelo sangue e penetram as células, acumulando-se nos tecidos biológicos. Ainda não se sabe ao certo quais riscos à saúde as placentas contaminadas representam, mas preocupam, já que a placenta realiza a troca de substâncias entre a mãe e o feto e tem outros papéis fundamentais ao longo da gestação. Experimentos feitos em camundongos mostraram alterações cerebrais, cognitivas e comportamentais em filhotes cujas as mães ingeriram grandes quantidades de microplásticos. Apenas daqui a alguns anos saberemos o real prejuízo que os recém-nascidos terão, já que eles são expostos a microplásticos desde a gestação, e após o nascimento, o contato com o plástico é ainda maior, já que grande parte dos objetos que eles têm contato são de plástico. A nova lei de energia solar tem algumas mudanças que impactam diretamente no bolso das pessoas. É a taxação para quem gera energia por meio de painéis fotovoltaicos. Foi por isso que surgiu o apelido popular de taxação do sol, que foi dado à nova legislação. A energia solar fotovoltaica atingiu 23,9 gigawatts de capacidade instalada no Brasil. Ultrapassou a energia eólica, se tornando a segunda maior fonte de geração do país, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. O crescimento vem sendo impulsionado pelo segmento de geração própria, também conhecido como geração distribuída, sistema de geração de energia elétrica instalado em telhados de casas, prédios, empresas e em terrenos. Em 2015, teve a resolução normativa da ANEEL, que veio para trazer aí o direito, do consumidor gerar a própria energia. Mas ali em 2019, que explodiu mesmo realmente no Brasil, Em 2020 a gente teve ainda mais um aumento considerável, E dali para frente, só vem aumentando cada vez mais essa procura e essa quantidade de sistemas e potência instalada no Brasil. A previsão da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica é de crescimento de 42% para 2023. Essa estimativa mostra que o setor deve chegar no marco de 34 gigawatts até 2024. A projeção que a gente tem é para um aumento de 11 gigawatts de potência instalada. Hoje o Brasil tem aproximadamente 24 gigas, é praticamente 2 usinas de Itaipu. E nesses janeiro e agora fevereiro, que a gente está no meio do mês, que a gente pode observar, em comparação com o ano passado, continua a gente tendo um aumento de 10% aí na procura dos clientes e fechamento de contrato. Então eu acredito sim
que possa atingir, sim, esse aumento aí de 42%. A nova lei da energia solar tem o objetivo de garantir regulação à geração e à distribuição de energia no país. Ocorreram algumas mudanças que impactaram diretamente no bolso das pessoas, já que um desses aspectos diz respeito à taxação para quem gera energia por meio de painéis fotovoltaicos. Daí, inclusive, o apelido popular de taxação do sol, que foi dado à nova legislação. O pessoal fala, vai taxar o sol, né? Mas é as concessionárias de energia que estão procurando, né, aí a sua remuneração, né? Que esse fio B que a gente fala, né, que vai ser descontado na conta de energia, é a remuneração dos concessionários. A gente gosta de comparar muito com o carro, né? Assim, a pessoa ela vai comprar um carro, ela tem os documentos para pagar, tem, né, IPVA, licenciamento, o pedágio. Ninguém vai deixar de comprar um carro porque tem que pagar ali esse documento do carro. A energia solar é a mesma coisa. Então é como se a gente fosse pagar um pedágio para a concessionária por estar usando, né, essa rede deles para poder ter essa compensação de energia, de mandar energia para a rede, depois usar durante a noite essa energia injetada, né? O bom mesmo era a lei anterior, né, mas ela veio para trazer aí também muita segurança jurídica, que antes não tinha. Hoje, então, ela é um projeto de lei aprovado no Senado, assinado pelo presidente. Então, hoje, é realmente uma segurança jurídica que a gente vai ter. Esse é o ponto positivo, né? Que muitas pessoas tinham medo de repente, pegar e mudar, né? Essa norma e começar a taxar 100%, 50%, né? E a gente não tinha essa segurança. Hoje a gente sabe que isso não vai acontecer mais. Nos modelos de alto consumo remoto de até 500 kW, geração junto à carga, geração compartilhada, EMUC e fontes despacháveis, a cobrança vai ser gradual. Em 2023, a cobrança vai acontecer em um percentual de 15%, até alcançar 90% em 2028. Para os modelos de alto consumo remoto acima de 500 kW, a geração compartilhada com 25% dos créditos, é possível distribuir o excedente de energia não apenas por percentual, mas por ordem de prioridade. Ou seja, se você possui 3 imóveis, há como direcionar a maior parte do excedente para a propriedade que você quiser priorizar. De acordo com Douglas, apesar das mudanças, investir em energia solar ainda é um bom negócio. Continua sendo um bom negócio. A gente falava em uma economia de 95% a 98% na conta de energia, né? Quando chegar 2029, que é o valor ali de 90% da remuneração das concessionárias de energia, que a gente vai ter que pagar ali na tarifa da conta de energia, que é o fio B, a gente vai se falar em aproximadamente 67% de economia na conta de energia. Ainda compensa muito só fazendo essa conta, né? Você faz uma conta, você vê que a conta fecha ali, né, com essa economia que você vai ter na conta de energia. A extensão do gelo marinho antártico diminuiu para 1.910.000 quilômetros quadrados no mês de fevereiro. É o segundo ano consecutivo em que a quantidade no local cai abaixo dos 2 milhões. O continente localizado no Polo Sul registrou redução de gelo nunca vista desde a série histórica, que começou na década de 70. De acordo com o National Snow and Ice Data Center, a extensão do gelo do mar Antártico já ultrapassou o valor recorde mínimo estabelecido no ano passado. No dia 25 de fevereiro de 2022, a extensão do gelo marinho Antártico caiu para 1.920.000 quilômetros quadrados. E no dia 13 de fevereiro, agora, foi de 1.910.000, estabelecendo novo recorde de redução. Ou seja, a extensão da Antártica caiu abaixo de 2 milhões de quilômetros quadrados pelo segundo ano seguido. Além dos ventos fortes e quentes, o valor mínimo de gelo marinho deste ano teria sido influenciado pelas temperaturas altas a oeste e leste da Península Antártica, que atingiram 1,5 graus Celsius acima da média. Enquanto o verão perdurar no hemisfério sul, estima-se que a camada de gelo continue a derreter. Outro fator seria a variação na pressão atmosférica ao redor da Antártica, que, por sua vez, influencia os ventos de oeste em volta do continente. No momento, as variações provocam ventos violentos do oeste e os arrasta em direção ao polo, desencadeando o aumento de tempestades que ajudam a quebrar as calotes de gelo
e empurrá-las para o norte, onde as águas são mais quentes e elas derretem rapidamente. O aumento do calor do oceano agora é evidente da costa antártica ocidental, interrompendo partes críticas do sistema climático global e acelerando o aumento do nível do mar. Por outro lado, durante o inverno, a água do mar voltará a gelar e a Antártica deverá recuperar cerca de 18 milhões de quilômetros quadrados. Arqueólogos descobriram os restos de uma taberna de quase 5.000 anos no sul do Iraque. Um achado que vai permitir conhecer melhor o modo de vida de comunidades nas primeiras cidades do mundo. Uma equipe conjunta da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, e da Universidade de Pisa, na Itália, fez a descoberta nas ruínas da antiga cidade de Lagash, a noroeste da Síria, conhecida por ter um dos primeiros centros urbanos da civilização suméria do Iraque antigo. O sítio de Lagash, também conhecido como as Colinas de Al-Riba, é parte importante do patrimônio sumério que estava inabitado desde 2900 a.C., quando foi fundado pelo rei Ur-Namshi, que teve múltiplos sucessores no reino. Entre as descobertas estão os restos de um sistema primitivo de refrigeração, um forno grande, bancos para refeições e cerca de 150 tigelas com vestígios de comida. Nestes recipientes havia ossos de peixes e outros animais, junto às evidências de consumo de cerveja comum entre os sumérios. A descoberta foi chamada de taberna porque a cerveja para os sumérios é de longe a bebida mais comum, mais do que a água. As primeiras cidades do mundo se desenvolveram no que hoje corresponde ao sul do Iraque, depois de excedentes agrícolas proporcionados pela domesticação das colheitas permitirem o surgimento de novas classes sociais. A localidade de Lagash, perto da confluência dos rios Tigre e Eufrates, era chamada de Jardim dos Deuses pela fertilidade e deu origem a uma série de cidades sumérias que datam do período dinástico. A guerra da Ucrânia já completou um ano e muitos russos em idade de combate que foram convocados discordam da atitude do governo e tentam fugir da guerra. Em condição de anonimato, um jovem russo convocado pelo exército para lutar na Ucrânia contou como é a vida de um desertor no país. Acompanhe. Categoria 1, Estado de Saúde B. Em sua caderneta militar, o homem que prefere ser chamado de Dmitry mostra seu status de reservista do exército russo, para o qual foi convocado de forma prioritária para lutar na Ucrânia. Mas ele ignorou a convocação. Há 4 meses, o jovem preso em seu próprio país vive sob o risco de ser detido. Depois que o presidente Vladimir Putin anunciou uma mobilização militar em setembro, centenas de milhares de reservistas receberam convocações. Alguns, ninguém sabe quantos, preferiram não responder a elas. Sob condição de anonimato, sem revelar sua localização na Rússia e com o rosto escondido sob um capuz, Dmitry aceitou contar sua história. Eu me recuso categoricamente a participar disso, e portanto farei tudo o que puder para não ser enviado para a linha de frente. Essa é a primeira coisa, e se não posso resistir ao Estado e ao seu aparato administrativo, prefiro ir para a cadeia. Embora seja possível conseguir uma isenção por razões médicas ou profissionais, é um recurso de resultado incerto. Centenas de milhares de russos preferiram fugir do país antes que corressem o risco de serem enviados à frente de batalha. Entre os seus conhecidos, 8 pessoas foram recrutadas. Algumas conseguiram uma isenção, outras partiram para o fronte. O jovem está sempre à espreita. Só se desloca para o interior de sua região e trabalha de forma remota para uma empresa de informática com sede no exterior. Há ainda muitas formas administrativas. Não mostrar seus movimentos ao redor do país, ficar no deserto. O país é grande, há muitos lugares. Ou, pelo contrário, se perder em alguma grande cidade. Use ferramentas para ficar anônimo e simplesmente evite reuniões em massa de pessoas e áreas onde a polícia ou o pessoal militar possa estar por perto. Dmitry contou com uma dose de sorte para escapar da guerra. A ordem de mobilização foi enviada para um endereço antigo, em uma região da Rússia onde ele já não vive, mas que ainda consta em seu passaporte. O jovem não fugiu do país quando pôde, porque queria ficar perto da família. Agora, tentar escapar é muito mais perigoso, porque o Serviço Federal de Segurança tem listas de pessoas convocadas que devem ser detidas nas fronteiras. Caso seja detido, Dmitry pode ser condenado à prisão, acusado de insubordinação.
Um leopardo foi capturado por autoridades do Paquistão após passar horas passeando pelas ruas da capital do país. O animal escapou da casa em que era mantido como bicho de estimação. Olha só. Moradores de Islamabad tomaram um susto após um leopardo de estimação escapar de uma casa na capital do Paquistão. De acordo com autoridades, o animal vagou por horas pelas ruas da cidade antes de ser sedado e levado para um antigo zoológico nesta sexta-feira. Ele era mantido como animal de estimação. Ele escapou do cativeiro e causou perturbação. Há relatos de que muitos animais de estimação estão presentes na área e precisamos tomar uma ação legal contra isso. O modo como ele atacou as pessoas não era selvagem, mas sim como um animal de estimação. Imagens publicadas em redes sociais mostram o leopardo passeando entre carros antes de derrubar um homem e pular uma cerca de jardim. Nossos veterinários voluntários e membros do comitê científico vão monitorar o leopardo, um processo que já foi iniciado hoje cedo. Eles vão monitorar seus hábitos e necessidades alimentares, para que possamos decidir se precisamos liberá-lo na natureza ou não. No ano passado, o Paquistão proibiu a importação de mamíferos exóticos depois que um grande número foi trazido ou criado nos últimos anos, causando problemas para as autoridades de vida selvagem. Os grandes felinos são vistos como símbolos de riqueza e poder no país. Envolvemos a polícia para que possamos agora, após a investigação de quantas pessoas possuem esses animais de estimação, desencorajar essa tendência. Deve ser estabelecida como ação ilegal para que tal incidente em que vidas públicas estejam em risco não ocorra novamente. O leopardo assolto em Islamabad feriu levemente 4 pessoas antes de ser capturado. O animal, com idade entre 2 e 3 anos, está agora na companhia de um urso pardo, um tigre e vários macacos resgatados pelas autoridades da vida selvagem nos últimos meses. A polícia tenta rastrear o dono do felino. Um médico vestido de palhaço tem levado esperança à Cracolândia, em São Paulo. Ele abre caminho como uma luz entre centenas de dependentes químicos e moradores de rua aglomerados em uma área pesada e dominada pelo tráfico. As quintas-feiras são especiais para Flávio Falcone. Falcone passou uma década trabalhando com dependentes químicos na região, que há cerca de 30 anos resiste como um desafio no coração da maior cidade da América Latina. Segundo dados divulgados este ano pela Universidade Federal de São Paulo, 39% dos moradores estão no local há uma década. A Cracolândia é cenário constante de repressão policial. Organizações civis denunciam a violência durante as frequentes operações e moradores e comerciantes reclamam da insegurança e dos prejuízos econômicos. O novo governo estadual de São Paulo lançou um plano em conjunto com a prefeitura para a região. De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, os esforços vão incluir especialistas trabalhando no local, maior variedade de tratamentos e registro das pessoas que ali vivem. Também vão ser instaladas 500 câmeras de segurança e 1.000 vagas vão ser disponibilizadas em comunidades terapêuticas. Após quase um mês de serviços suspensos, a cidade inca de Machu Picchu, um dos mais famosos pontos turísticos do Peru, reabriu. O acesso à região havia sido fechado por causa da onda de protestos para a renúncia da presidente em exercício, Dina Boluarte, que se estendeu por todo o país. Cerca de 700 turistas visitaram o sítio arqueológico até o meio-dia desta quarta-feira, informou o Ministério da Cultura. A famosa cidadela, construída no século XV, estava fechada ao turismo desde 21 de janeiro devido à crise política e social peruana. O serviço ferroviário que transporta pessoas e cargas de Cusco para a cidade de Machu Picchu foi interrompido por 18 dias devido a ataques e destruição da ferrovia em protestos, exigindo a renúncia da presidente peruana Dina Boluarte. Uma espetacular cascata de fogo impressionou os observadores da natureza no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, nos Estados Unidos. Turistas e moradores entusiastas de fotografia foram até o local para registrar o fenômeno. O fenômeno natural ocorre todos os anos durante algumas semanas em fevereiro, quando os últimos raios de sol atingem a pequena cascata de Horsetail Falls, que corre sobre a parede vertical de El Capitan.
Quando o sol cai no ângulo exato, ele reflete sobre El Capitan. É uma combinação de sol refletindo sobre a água, céu claro, água fluindo. E se tudo se encaixa, é mágico. Tem a ver com o pôr do sol, bem, está realmente nevoado hoje, mas com base em como o sol se põe contra a montanha ou a rocha, cria um efeito de fogo muito bom para os fotógrafos. E você pode obter uma bela foto dele. Após uma longa espera sob baixas temperaturas, o fenômeno começa. Aos olhos, os raios de sol fazem parecer incendiar a água como um rio de lava que sai da montanha. Uma ótima oportunidade para garantir uma imagem para a eternidade. A Bíblia hebraica mais antiga e completa do mundo será exposta em Londres, na Inglaterra, antes de ir para leilão em maio, onde poderá ser vendida por até 50 milhões de dólares, cerca de 261 milhões de reais. Conhecido como Códice Sasson, o objeto sagrado está sendo anunciado pela Sotheby's como o exemplar mais antigo de um livro quase completo, contendo todos os 24 livros da Bíblia hebraica. O único detalhe da antiguidade é a falta de 5 folhas que incluem os 10 primeiros capítulos de Gênesis. O livro mede cerca de 30 por 35 centímetros e pesa quase 12 quilos. Ele está alojado em uma encadernação de couro marrom do início do século XX. Em sua lateral está gravado o número 1053, seu número de catálogo na coleção de David Sasson, colecionador e estudioso britânico que comprou o livro em 1929, depois que ele ressurgiu. A Bíblia conta diversas histórias além daquelas retratadas em cada capítulo do Evangelho, pois mostra por trás da própria Bíblia hebraica e como seu texto foi corrigido e transmitido na forma que conhecemos hoje. Caso o livro sagrado milenar seja vendido próximo do seu valor estimado, o Codex Sasson se tornará o texto impresso ou documento histórico mais valioso já vendido em um leilão, recorde que até o momento pertence ao investidor bilionário Kenneth Griffin, que estabeleceu o recorde em 2021, quando pagou 43 milhões e 200 mil dólares, o equivalente a cerca de 225 milhões de reais, em um leilão por uma cópia de primeira edição da Constituição dos Estados Unidos. A casa de leilão Sotheby's disse que o Codex Sasson havia sido datado de final do século IX ou início do século X, com bases científicas e paleográfica, e contém quase a totalidade da Bíblia. Imagens raras e inéditas dos destroços do Titanic foram divulgadas pelo Instituto Oceanográfico de Woods Hole, dos Estados Unidos. O vídeo, que tem partes nunca antes disponibilizadas ao público, foi gravado em 1986 e é a primeira filmagem feita do transatlântico após o naufrágio. As impressionantes imagens mostram o gigante dos mares deitado no fundo do oceano, depois de afundar em sua viagem inaugural em 1912. Equipes de resgate e mergulhadores não mediram esforços para encontrar a embarcação logo após o acidente, mas as limitações técnicas impossibilitaram a localização dos destroços. Foi apenas em 1985, 73 anos depois, que uma equipe de mergulhadores descobriu um navio a quase 4 quilômetros da superfície, no sudeste do Canadá. No ano seguinte, durante outra expedição, as imagens foram feitas por câmeras em um submergível tripulado e por uma pequena embarcação operada remotamente, que manobrava em espaços apertados. A maior parte do vídeo lançado não havia sido publicada para exibição antes. O material foi lançado em comemoração aos 25 anos do filme vencedor do Oscar de James Cameron, Titanic, que foi remasterizado. O navio navegava de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, quando atingiu um iceberg e afundou, deixando cerca de 1.500 pessoas mortas. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!